de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. O ensino da música nas escolas melhora a educação? Essa questão tem sido discutida por educadores, pais, alunos e músicos. Está aqui no Bom para Todos Roseli Fischmann. Ela é professora e doutora em Educação da Universidade Metodista de São Paulo. Olá, Roseli, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite a você. Roseli, como você vê essa obrigatoriedade do ensino da música nas escolas? O ensino de música na escola é sempre bom. O que nós discutimos muito é a questão de obrigatoriedade, mas isso não especificamente para a música, para todos os conteúdos obrigatórios, né? Porque é muito importante que as escolas possam ter o seu espaço de planejamento junto com as famílias, as comunidades. Mas, às vezes, a obrigatoriedade é a forma de ressaltar a relevância e me parece que essa lei vai nessa direção. Então, é algo que deve ser bom, acredito que vai ser um bom desenvolvimento. Do ponto de vista pedagógico, o que a música ela pode acrescentar na sua opinião? Existe uma questão ligada à sensibilidade. Por exemplo, fala-se muito em educação para a cidadania, a educação para a ética, né? Agora, quando se fala em ética, isso não é só razão, né? Nós somos razão e emoção, nós somos razão e sensibilidade. Então, trabalhar esses dois aspectos do ser humano é um desafio da vida inteira. Então, a sensibilidade que a música permite, muitas vezes aflora esse tipo de percepção, sabe, de como os outros estão sofrendo, como isso não é bom, ou como os outros estão alegres e como isso é interessante, né? Roseli, os métodos e conteúdos dessas aulas de música, elas serão definidas, cada escola terá a sua definição. E eu queria saber o que você acha disso. Pois é, justamente como nós dizíamos, né? Se a obrigatoriedade não é boa, porque pode engessar, o fato de deixar a critério da escola é uma forma de desengessar, né? Então, permitindo que a escola encontre seus caminhos. Por exemplo, uma escola que fique perto de uma quadra de escola de samba, ela pode trabalhar o valor do que existe ali, né? Do que as pessoas vão sambar, etc. Então, é uma forma. Uma escola que tenha, sabe, um grupo de rap que já se formou, né? Que está bem entrosado com a cultura hip hop, e essa percepção que a música pode ter como protesto, sabe, como resistência, ela pode desenvolver por aí. Isso vai muito dessa possibilidade de como as escolas estão despertas e o que elas têm já de abertura para a questão da música, né? Roseli, nós fomos às ruas, vamos ver agora o que as pessoas querem saber sobre esse assunto. Claro, é importante. Qual é a intenção do governo federal com essa nova lei? Então, me parece que o governo federal se preocupa de valorizar, nem valorizar, porque quando nós passamos a uma abordagem nos parâmetros curriculares nacionais para o tema arte, isto muitas vezes ganhou uma visão muito estreita, sabe? E a música podendo ser destacada do conteúdo arte como um todo, e que assim o senso comum vê às vezes arte só como essas artes visuais, né? Então ela ganha um valor maior. Então me parece que é esse o interesse, destacar essa relevância, né? Vamos ouvir agora a pergunta da Solange. No ensino fundamental, qual o aproveitamento que as crianças tiram das aulas de música? O fato de na escola se poder trabalhar, sabe, com uma percussão, saber como se constrói um instrumento de corda, sabe? Então parecem coisas assim muito elementares, mas não, são oportunidades da criança compreender de onde vem o som. Às vezes assim até prestar atenção no som da natureza, que a gente, sabe, com a vida urbana, perde muito, né? Então, sabe, que é o canto de um pássaro, é o som que você pode fazer na bochecha, sabe, com a sua mão. Então, todas essas experimentações são algo que pode ganhar na escola, um espaço próprio, lúdico, né, de alegria mesmo, e me parece que isso pode transformar a escola num espaço, inclusive, mais prazeroso também, né? Roseli, é um espaço para resgatar a cultura popular, por exemplo? Às vezes você tem, na comunidade, aquela pessoa idosa que ela era contadora de causo e no meio da contação de causo ela tem uma cantiga ou ela faz um repente. E esse tipo de coisa se perdeu muito, né, dentro dessa parafernália, né, de hoje em dia. Então, poder valorizar esse ser humano que está ali vivo, né, com essa possibilidade, com essa capacidade de trazer o seu canto, que vai falar da sua vida, às vezes da vida dos seus pais. Então você valoriza tanto a cultura popular, aquilo que está ali, né, brotando das pessoas, como você pode valorizar as famílias
e as comunidades, que é algo muito importante. A escola, sem as famílias, sem as comunidades, ela não consegue avançar. Vamos para a próxima pergunta. Todas as séries da educação básica terão aula de música agora? A proposta de obrigatoriedade é nesse sentido, né, que possa ter em todas as séries. Mas como ainda não existe a regulamentação, algumas coisas estão pendentes. Então, normalmente, isso, seja o Conselho Nacional de Educação, seja o Conselho Estadual de Educação, podem tomar outras definições e estabelecer pelo menos algumas diretrizes. Mas, no momento, essa é a ideia e me parece que é bastante interessante. A Cláudia agora tem uma dúvida. A música em sala de aula, ela pode auxiliar na reabilitação cognitiva, em problemas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou dislexia, enfim, esses problemas mais relativos à aprendizagem? Existe todo um aspecto aí da musicoterapia, né, que isso é um campo próprio e que, obviamente, não se imagina que os professores tenham esse tipo de formação, principalmente assim, né, agora que já vai aplicar a lei. Mas existe um fator que é muito importante, que é a questão do ritmo, né? Toda música vai trabalhar com ritmo, e o ritmo é um fator organizador. Sem ritmo é difícil a criança escrever, sem ritmo é mais difícil ela falar, e sem ritmo é difícil ela ler. Se você observar, a pessoa que às vezes pega um texto, ela sabe ler, mas ela lê com dificuldade, né? Porque justamente faltou, no momento que ela estudou, que trabalhassem o ritmo e, logicamente, acaba tendo um efeito, ainda que não trabalhado exatamente como musicoterapia, que há de facilitar toda essa parte de crianças com maiores dificuldades, toda a parte de inclusão, né? A Rosana tem uma pergunta. O que será cobrado das crianças dessas aulas? E o que vai ser feito para não ser uma aula chata? O que vai fazer para ser dado para chamar o interesse da criança? Você não pode cobrar nada, a escola pública não pode cobrar por nada, né? E, obviamente, se espera que o Estado ofereça, né? O Estado, no caso a União, Estados e Municípios, né? Que ofereçam os recursos de que os professores necessitem, que ofereçam, sabe, instrumentos, né, musicais, mas se espera que sejam dadas as condições, mas sem qualquer custo para as crianças ou para as suas famílias ou para os professores, né? Agora, do ponto de vista de como fazer para não ser chato, as crianças, elas têm uma motivação, me parece, muito espontânea para a música, sabe? Porque isso é agradável, né? É sempre bom. E você poder sair de ser um fruidor para ser um produtor, sabe? Então você passa, se você faz um ritmo, isso você já está produzindo uma música, né? Roseli, quanto à questão de nota, como esses alunos serão avaliados? Então, tradicionalmente, em toda atividade ligada à arte, não se atribui nota, né? Porque, por se tratar de expressão, né, da pessoa, é isso que nós queremos trabalhar, a expressão, a sensibilidade, não tem como você atribuir uma nota. Não acredito que isso vá ser diferente hoje em dia. Vamos ver mais uma pergunta. Como nós, pais, poderíamos ajudar os filhos nessa nova matéria? O mais importante é incentivar as crianças a buscarem também em casa, fazer o som, fazer a música, buscar onde existe isso na natureza. Às vezes a gente, sabe, arrastando uma panela, né, na pedra já dá isso, sabe? Então, incentivando essa busca pela expressão musical, né, pelo som, pelo ritmo, né, a partir da própria criança mesmo, né? Vamos para a próxima pergunta. Eu tenho um filho de 6 anos e outro de 11. O profissional, o professor que vai ensinar música, tem que ser um pedagogo? Então, esse é um dos pontos que está em grande discussão no momento, porque existe formação específica no campo de educação musical, né? Existe formação de educação artística e existem os pedagogos. Agora, a mim me parece que quanto mais a pessoa possa ter a formação específica, melhor, porque isso propiciará um trabalho mais adequado. E há pessoas formadas, né? A Solange tem mais uma pergunta para a Roseli. Vai aumentar o preço do material para os pais ou o governo vai dar esse material? Na questão de música, não há por que pedir materiais. Às vezes, existe aí um estereótipo de pedir uma flauta, uma coisa, isso não há necessidade. Me parece que as escolas deverão ter
alguns instrumentos, né, diversificados para que possam ser usados, mas isso é uma questão de ser um patrimônio da escola, como existe a biblioteca, né, mas não pedir aos pais absolutamente. De resto, o que vai se pedir é aquilo que a pessoa tem em casa. Fazer uma latinha com um pouco de arroz dentro já dá um bom som também, não é? Roseli, gostaria que você deixasse uma dica, por favor, para os nossos telespectadores. Uma dica que eu teria, assim, sabe, que pais, e por que não professores e professoras também nas suas casas, comecem a experimentar um pouco mais. A gente leva uma vida tão dura, né? Uma vida tão corrida, que normalmente não dá tempo para pensar na alegria, né? E música é alegria, entendeu? Então eu acho que é por aí que deve ser. Roseli, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade a você e seus espectadores. Obrigada. Como o projeto de educação musical acaba de ser adotado nas escolas, ainda há falta de professores especializados e dúvidas sobre os conteúdos que devem ser ensinados. O músico Uirá Kuhlman vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já!